há uma resolução do PSOL que impede que quadros do partido assumam cargos no governo Lula. Tá? Há uma resolução da maioria do partido. Não é do campo, não é uma questão de divergência. Isso está consolidado, isso foi consolidado em diretório do partido. Perfeito? Então, está consolidado e que nós não vamos assumir cargos no governo Lula. Tá? Então, o Guilherme Boulos, ele tem duas alternativas. Ele assume e sai do PSOL, ou ele não assume. Perfeito? Há essas duas alternativas para ele. A terceira alternativa seria um golpe dentro do partido. Um golpe autoritário, uma manobra autoritária dentro do partido. Perfeito? A Sônia, nesse mesmo diretório, na pasta dos povos indígenas, ela foi considerada uma exceção, pois seria uma concessão não ao PSOL, tá? Mas sim às organizações representantes dos povos indígenas. Perfeito? Então, não é um ministério do PSOL, diretamente. E isso daí também tem várias interpretações que estão circulando, Anderson, sobre esse convite. Uma delas é que isso é muito improvável, essa ida do Boulos ao ministério. E que ele próprio e os setores próximos a ele estariam divulgando e reafirmando, tá, essa possibilidade, porque isso se faz muito na política. Você solta para a imprensa algo, depois você turbina esse algo para valorizar um passe que está desvalorizado. O Boulos ele sai de um processo eleitoral muito desmoralizado politicamente e eleitoralmente, porque não foi só uma derrota eleitoral, foi uma derrota política, uma derrota moral, uma derrota ideológica a eleição em São Paulo, né? Então, isso talvez para ele tenha sido bom, né? Ele fala, não, eu ainda sou um quadro muito relevante na esquerda, entende? E a segunda hipótese é que de fato isso está sendo cogitado porque com Boulos dentro do ministério e continuando no PSOL, nós teríamos a consolidação de um movimento que se manifestou na ida da Gleisi ao ministério, tá? Também no giro, por exemplo, do Lindbergh, que era um dos parlamentares do PT mais críticos, e agora também um defensor irrestrito da política econômica, esse giro mais abrupto também aconteceria no PSOL. Porque quando você tem um ministério, quando você tem uma estrutura ministerial na mão de um partido, esse partido ele perde a sua independência ou sua autonomia. O espaço para as críticas ele fica muito limitado. Então, você vai num caminho de consolidação dessa hegemonia neoliberal, inclusive numa consolidação ideológica dessa direção, que o Guilherme Boulos já tenta impor ao pessoal de forma autoritária. Então, o que está em debate no pessoal hoje é um campo minoritário que defende que o sectarismo é um grande problema, no sentido de que o sectarismo impede unidade de ação com o PT e com o governo do PT contra a extrema-direita fascista, porque o sectarismo cega e o sectarismo faz achar que o governo do PT é o principal inimigo, quando não é. Então, unidade de ação com o governo do PT é importante. Porém, contudo, entretanto, a independência também é importante, porque muitos dos ataques contra a classe trabalhadora partem do campo social liberal, partem do próprio governo do PT. Então, nós não podemos também dizer para a classe trabalhadora que está tudo bem, porque com isso nós estaríamos desarmando e desmobilizando a classe trabalhadora diante dos ataques que vêm do próprio governo do PT. Tá bom? Então, essa é a nossa posição. Independência, combater a extrema-direita fascista, mas também combater retrocessos que, porventura, venham do governo. O outro campo, que é o campo do Guilherme Boulos, ele tem uma leitura diferente. Eles caricaturam a nossa posição, como se nós não abríssemos mão e não quiséssemos unidade de ação contra a extrema-direita. Quando, na verdade, nós sempre nos posicionamos contra a extrema-direita ao lado do governo em tudo que o governo
faz de positivo para a classe trabalhadora, tá? Inclusive, muito antes do Guilherme Boulos se posicionar a favor do presidente Lula na denúncia contra o genocídio que Israel praticava contra a Palestina, nós fomos o campo que se posicionou lá do presidente Lula enquanto ele se calou por semanas, por dias, durante a eleição de São Paulo. Tá? Então, assim, é mentira o que eles falam sobre o sectarismo, embora o desvio do sectarismo ocorra em outros setores. E, do outro lado, eles querem tirar a independência. Eles falam isso para acabar com a independência do partido e com a combatividade do partido. Por quê? Porque, na leitura deles, o PSOL deve ser uma base acrítica de apoio. Inclusive, eles foram na direção no final de 2024, e eu denuncio isso publicamente, tanto é verdade que eles teriam me levado ao conselho de ética do partido se fosse mentira. Tá bom? Isso daqui eu falo com toda tranquilidade para você, Anderson. Eles espalharam fake news, tá? O grupo do Guilherme Boulos, entende? Espalhou fake news sobre o ataque ao BPC, o benefício de prestação continuada, direcionados para pessoas em situação de extrema pobreza que sejam idosas ou com deficiência, no final de 2024, falando o seguinte, que aquelas pessoas que estavam sendo atacadas pelo governo estavam perdendo o BPC porque estavam dentro do BPC de forma irregular, ou seja, eram fraudadores. Um argumento muito parecido com o que o PSDB utilizava para criminalizar o Bolsa Família. Quando, na verdade, era uma mudança de regras abrupta, que eles próprios reconheceram 2 semanas depois. Então, eles começaram a tentar esconder da população o ataque ao abono salarial, o ataque ao salário mínimo e legitimar o ataque ao BPC em redes sociais. Eu digo aqui tranquilamente o nome. Por exemplo, o pastor Henrique Vieira foi nessa direção, o deputado federal pastor Henrique Vieira. Uma direção de divulgação de fake news. Por outro lado, nós falamos o seguinte, isso é errado. Não, o pessoal não pode adotar essa postura de defesa do governo em detrimento da classe trabalhadora. É a unidade de ação contra o fascismo, não é a unidade de ação contra a classe trabalhadora, não é a unidade de ação contra beneficiário do BPC. Então, o pessoal tem que ter combatividade. O Boulos, hoje, ele torna o pessoal um partido subordinado ao PT, um partido irrelevante eleitoralmente, porque o pessoal ele não teria motivo de existir se ele se confunde com o PT. Eleitoralmente é um desastre, inclusive. Politicamente é um desastre. Na luta de classes é um desastre ainda maior. Você ter um pessoal na direção que o Guilherme Boulos quer dar.